o peso das laranjas podres. Alex sempre achou que o cheiro de terra molhada depois da chuva era a coisa mais honesta do mundo. Em Santa Clara do Sul, pequena cidade perdida entre morros e laranjais, a honestidade era uma moeda rara, mas o cheiro da terra não mentia. Era por isso que ele gostava de trabalhar na fazenda da família, mesmo que o sol queimasse sua nuca e as mãos ficassem cheias de calos. Pelo menos ali entre as árvores as coisas faziam sentido. O aniversário de seu cunhado, Roberto, seria mais uma daquelas reuniões familiares forçadas, onde todos sorriam com os dentes enquanto apertavam copos de refrigerante barato. Alex não gostava de Roberto. Nunca gostou. O homem tinha um jeito de olhar para as pessoas como se estivesse medindo o preço de cada uma, como se até os cumprimentos fossem transações. Mas era o marido de sua irmã, Lúcia, e isso bastava para que Alex engolisse o nojo e aparecesse na festa, com uma garrafa de cachaça artesanal que ele mesmo tinha destilado. A casa de Roberto ficava no alto de um morro, uma construção pretensiosa para os padrões da cidade, com colunas que não sustentavam nada e um jardim cheio de plantas que morriam de sede. Dentro, a música tocava alto demais, como se o volume pudesse afogar algo. Lúcia, com seu vestido florido e sorriso cansado, abraçou Alex com força demais, como quem se agarra a uma tábua no meio do mar. Sua sobrinha Marina, de 12 anos, estava sentada num canto, desenhando num caderno. Ela nunca olhava nos olhos de ninguém. "Oi, tio Alexa", murmurou sem levantar a cabeça. "Oi, Marina. Que você tá desenhando aí?" Ela fechou o caderno com um estalo. "Nada." Alex não insistiu. Sabia que algumas portas não deviam ser abertas. A festa seguiu seu curso previsível. Tios bêbados, primos brigando por futebol, Roberto contando piadas que ninguém achava graça. Até que depois do bolo, quando a maioria já estava com os olhos pesados de cansaço ou álcool, Roberto se levantou com um copo na mão. "Quero fazer um brinde", anunciou com uma voz que não combinava com um sorriso. "Um brinde à minha família. À minha filha." Todos ergueram seus copos, menos Alex. Havia algo na maneira como Roberto olhava para Marina, algo que fazia o estômago de Alex revirar. "Marina é minha maior alegria", continuou Roberto, e sua voz agora tinha um tremor estranho. "Ela é tudo para mim. Tudo mesmo." Alex sentiu um calafrio. Lúcia, ao seu lado, segurou seu braço com força. "Roberto, chega", sussurrou, mas ele não parou. "Vocês não sabem", riu, um som seco, como folhas sendo esmagadas. "Vocês não sabem o quanto eu a amo." Silêncio. Marina não se mexeu. Continuou olhando para o caderno, como se as páginas pudessem engoli-la. "Eu faço coisas por ela", Roberto continuou, agora com os olhos brilhando de algo que não era álcool. "Coisas que só um pai pode fazer." O ar saiu dos pulmões de Alex. Ele viu Lúcia cobrir a boca com a mão, os olhos arregalados. Alguém deixou cair um copo. O som do vidro se estilhaçando ecoou como um tiro. "Você é um monstro", disse Lúcia, tão baixa que quase não se ouviu. Roberto riu de novo. "Monstro? Não. Sou só um homem que ama demais." Alex não lembrava de ter se levantado. Não lembrava de ter atravessado a sala. Só se deu conta quando sua mão fechou em torno da garganta de Roberto, empurrando-o contra a parede. Os quadros tremeram. "Você vai repetir isso?", sussurrou Alex com uma calma que o assustou. "Você vai repetir isso agora, para todo mundo ouvir." Roberto sorriu, mesmo com os dedos de Alex cortando sua respiração. "É verdade", ofegou. "Todo dia. Desde que ela tinha 8 anos. Alguém gritou. Alguém chorou. Alex não sabia mais quem. Ele só via o rosto de Marina, ainda imóvel, como se já soubesse que ninguém a salvaria. "Você vai sumir", disse Alex, solando Roberto. "Você vai sumir, e se algum dia voltar, eu te mato. Não com uma faca, não com um tiro. Vou te enterrar vivo nos laranjais, e ninguém nunca vai te encontrar." Roberto não resistiu. Não havia medo em seus olhos. Só uma espécie de alívio doentio, como se finalmente pudesse descansar. Naquela noite, Alex e Lúcia cavaram um buraco fundo entre as árvores. Roberto não gritou. Não implorou. Só sorriu, como se estivesse indo para um lugar melhor. Marina assistiu a tudo de longe, abraçada ao seu caderno. "Você não precisa mais desenhar, não", disse Alex quando acabou. "Agora você pode viver." Ela não respondeu. Só virou uma página em branco e começou a rabiscar algo novo. Nos dias seguintes, a cidade falou. Sempre falava. Mas dessa vez as palavras eram diferentes. Diziam que Roberto tinha fugido com uma amante. Diziam que ele sempre foi um homem ruim. Diziam que o mundo era melhor sem ele. Alex não ligava para o que diziam. Ele só cuidava dos laranjais, regando as árvores com mais atenção do que antes.
Às vezes à noite, quando o vento soprava do morro, ele jurava ouvir um riso abafado vindo de baixo da terra. Mas o cheiro de terra molhada depois da chuva continuava honesto. E isso para Alex bastava. Marina não desenhava mais flores. Agora seus traços se perdiam em espirais que pareciam respirar na página, linhas que se entrelaçavam como raízes ou veias, como se algo vivo tentasse escapar do papel. Alex notou, mas não perguntou. Sabia que algumas coisas só ganhavam forma quando não eram nomeadas. Foi numa tarde dessas, quando o sol deixava as laranjas quase translúcidas, que o cachorro de Roberto apareceu. O bicho, um vira-lata de pelagem desbotada chamado Bicho, porque Roberto nunca teve criatividade para nomes, chegou arrastando as patas, com a língua para fora e os olhos vidrados. Ele se deitou aos pés de Alex como se esperasse algo que só os dois entendiam. Você também ficou então, murmurou Alex coçando a cabeça do animal. Bicho não moveu nem as orelhas. Só ficou ali, respirando pesado, como se carregasse um segredo prezado entre as costelas. Naquele mesmo dia, Marina deixou o caderno aberto na mesa da cozinha. Não por descuido. Era um convite. Ou um aviso. Alex aproximou-se e viu que entre os rabiscos, havia uma figura que não era nem homem nem árvore, mas algo no meio do caminho. Um tronco com braços estendidos, dedos que terminavam em galhos finos e no lugar do rosto, uma fruta madura, rachada ao meio. Do centro dela, escorria um líquido escuro que manchava a página como tinta ou sangue seco. O que é isso? Perguntou ele, embora soubesse que não obteria resposta. Marina, que estava na janela observando o pomar, virou-se devagar. Seu rosto não mostrava medo nem curiosidade. Apenas uma espécie de reconhecimento, como se ela já soubesse daquilo antes mesmo de desenhar. É o que cresce quando a gente enterra as coisas erradas, disse finalmente. E então, como se o assunto estivesse encerrado, pegou uma faca e começou a descascar uma laranja com uma precisão cirúrgica. Alex não insistiu. Mas naquela noite, enquanto a lua deixava sombras compridas entre os pés de laranja, ele cavou. Não onde Roberto tinha sido enterrado, isso seria óbvio demais. Cavou perto do velho galinheiro abandonado, onde a terra era mais fofa e cheirava a mofo. Não demorou a encontrar um embrulho de pano encharcado pesado como chumbo. Dentro, os dedos de Roberto. Não todos. Só 3, cortados na altura da segunda falange, a carne já murcha, as unhas sujas de terra. Bicho uivou baixo como se confirmasse algo. Alex enterrou tudo de novo, mas dessa vez com mais cuidado. Quando terminou, sentou-se na terra úmida e olhou para as próprias mãos. Elas tremiam, mas não de medo. Era como se algo dentro dele estivesse se rearranjando, ossos se acomodando em novos lugares, como acontece com as árvores depois de uma tempestade. No dia seguinte, Marina não estava em casa. Seu caderno também havia sumido. Só ficou sobre a mesa, uma única laranja descascada, perfeitamente intacta, com um bilhete preso por um espinho. Não coma. Plante. Alex não comeu. Cavou um buraco raso no canto mais ensolarado do pomar e enterrou a fruta. Enquanto cobria a terra, sentiu algo se mexer debaixo de suas botas. Não era um tremor. Era mais como um suspiro, longo e quente vindo de baixo. Bicho deitou-se ali mesmo, em cima do montinho de terra fresca, e adormeceu com a barriga para cima, como se estivesse de guarda. Naquela noite, Alex sonhou com uma floresta onde os troncos tinham rostos e as frutas cantavam. Acordou com a boca cheia de sumo azedo e a certeza de que algo estava crescendo. Não só na terra. Dentro dele também. E quando o sol nasceu, as primeiras folhas da nova árvore já estavam brotando. Não eram verdes. Eram de um vermelho tão escuro que quase parecia preto, como sangue seco. E no centro de cada uma pequena marca em forma de unha. As folhas negras se agitavam mesmo sem vento, como se respirassem. Alex passou os dedos por uma delas e sentiu um formigamento subir pelo braço, como se a árvore estivesse testando seu sabor. Bicho, que até então dormia estirado, levantou a cabeça de repente e rosnou baixo, não para a planta, mas para o próprio ar. Algo nele havia mudado também. Suas patas traseiras, antes marrons e desbotadas, agora exibiam manchas escuras em formato de meias-luas, como se tivesse pisado em tinta de fruta e não conseguisse mais lavar. No terceiro dia, a árvore já tinha o porte de um homem magro, e seu tronco exalava um cheiro doce demais, quase podre, que atraía moscas com corpos translúcidos. Alex notou que as moscas não pousavam nas folhas, elas se chocavam contra elas e caíam mortas no chão com as asas derretidas. Bicho então começou a enterrá-las uma a uma, como se estivesse plantando sementes de inseto. Cada vez que fazia isso, suas manchas escuras brilhavam por um segundo, como se fossem feitas de óleo. Foi quando Alex viu a primeira fruta.
Não nasceu de um galho, mas diretamente do tronco, como um tumor. Era pequena, do tamanho de um punho fechado, e sua casca tinha veias azuis que pulsavam devagar. Quando ele esticou a mão para tocá-la, a árvore inteira estremeceu, e um líquido espesso, quase preto, escorreu de um corte no tronco. Bicho uivou não de dor, mas de algo que soava como reconhecimento. Você sabe o que é isso, não sabe? Alex murmurou, coçando as costelas, onde agora uma coceira profunda não o deixava em paz. Bicho lambeu o líquido do chão e, em seguida, lambuzou o focinho de Alex com a mesma substância. O gosto era de ferro e mel podre, e quando engoliu, Alex sentiu algo se desdobrar dentro da garganta, como uma flor de papel molhado. Naquela noite, ele sonhou que estava dentro da árvore. Os galhos eram seus ossos, as folhas negras batiam como asas de morcego contra suas costelas, e no lugar do coração, havia a fruta latejando. Quando acordou, suas unhas estavam pretas nas pontas, e Bicho dormia encolhido ao seu lado, ronronando como um gato, apesar de nunca ter feito isso antes. A gente tá virando a mesma coisa, Alex disse, mas para si mesmo. A árvore, como se respondesse, deixou cair outra fruta. Dessa vez ela se abriu sozinha no chão, revelando uma polpa vermelha e úmida, cheia de sementes que pareciam dentes de leite. Bicho, sem hesitar, enterrou o focinho nelas e comeu até não sobrar nada. Alex não teve coragem. Em vez disso, pegou uma das sementes e a enterrou no bolso. Quando tirou a mão, viu que sua palma estava marcada com a mesma forma de unha que havia nas folhas. Não doía. Na verdade, não sentia nada ali, como se aquele pedaço de pele tivesse morrido. Foi então que ouviu o primeiro grito. Não era humano. Não era animal. Era um som rasgado, como tecido se partindo, vindo da direção da estrada velha. Bicho levantou as orelhas, e suas manchas escuras agora cobriam metade do corpo, brilhando como se estivessem suadas. Alex sentiu a semente no bolso esquecer e começou a correr, mas não em direção ao grito. Ele corria da árvore como se, de repente, soubesse que ela não era mais só dele. O que encontrou na estrada não era um corpo, mas o que sobrava de um. Algo havia descascado a pessoa, ou o que quer que fosse, deixando para trás uma massa de músculos e ossos ainda tremendo, como se tentasse se recompor. No chão espalhadas havia frutas iguais às da sua árvore, algumas já abertas, outras intactas. E no meio delas, uma pegada. Não de patas. De mãos. Bicho cheirou o ar e pela primeira vez, recuou. Suas manchas agora cobriam todo o corpo, e seus olhos, antes castanhos, estavam pretos como as folhas da árvore. Alex sentiu a semente no bolso latejar, como se quisesse sair. Ele a apertou com força, e foi então que viu, nas bordas da estrada, outras árvores como a sua começaram a brotar, pequenas ainda, mas crescendo rápido, seus troncos já exalando aquele cheiro doce e podre. Algo estava plantando a si mesmo. E não era só na terra. O cheiro das novas árvores era uma coisa viva, um hálito quente que se enroscava nas narinas de Alex como fumo de algo que ainda não existia. Não eram apenas plantas, eram gargantas se abrindo no chão, engolindo a terra úmida e cuspindo raízes que se contorciam como dedos famintos. Bicho, agora uma sombra com patas, recuou até encostar nas pernas de Alex, o pelo eriçado não de medo, mas de algo mais antigo, o instinto que não tinha nome. Foi então que as frutas no chão estalaram. Não foi um som de apodrecimento. Foi o barulho de cascas se partindo por dentro, como se algo as mastigasse por baixo da pele. Uma delas se mexeu sozinha, rolou alguns centímetros e parou. Alex viu uma rachadura se abrir nela, lenta, precisa, e de dentro escorreu não suco, não polpa, mas uma substância espessa e brilhante, quase metálica, que se solidificou no ar como um fio de teia. O fio subiu, tremendo, até tocar a ponta de um galho da árvore original. No mesmo instante, o galho respirou uma expansão súbita, como se algo dentro dele tivesse acordado. Você não deveria estar aqui, disse uma voz. Não veio do ar, não veio do chão, veio das frutas. Alex girou, o coração batendo tão forte que doía, e viu, entre as árvores novas, figuras se erguiam. Não eram pessoas. Não eram animais. Eram formas se desdobrando de cascas de frutas abertas, corpos feitos de uma carne que brilhava como a seiva da árvore, ossos que pareciam crescer e retrair conforme se moviam. Um deles, o que falará, tinha um rosto liso, sem olhos, só uma boca que se abria e fechava como a de um peixe fora d'água. Quando andava, seus pés deixavam para trás pegadas que não eram de passos, mas de mãos, como se a cada movimento algo dentro dele estivesse tentando cavar para fora. Você comeu, continuou a criatura e sua voz era o som de sementes sendo esmagadas entre dentes. Agora você é parte. Alex engoliu em seco. A semente no bolso pulsava contra sua coxa, quente como uma ferida.
Ele não tinha comido a fruta. Não realmente. Mas tinha morderado. Tinha provado. E agora suas veias doíam, como se algo nelas estivesse se esticando, tentando encontrar um caminho para fora. Bicho uivou. Não foi um som de alerta. Foi um lamento longo e quebrado, como se o animal reconhecesse aquelas coisas, como se soubesse que elas deveriam estar enterradas. Uma das criaturas se aproximou, estendendo um braço que não era um braço, mas um emaranhado de raízes finas terminadas em pontas afiadas como agulhas. Tóquio, e Alex sabia que não doeria. Não no começo. Primeiro viria o formigamento, depois a coceira, depois a sensação de que algo estava desabrochando debaixo da pele. Ele recuou, e seu pé esmagou uma das frutas intactas. O que saiu dela não foi suco. Foi um olho. Redondo, úmido com uma íris dourada que se dilatou ao encontrar a luz. O olho piscou, rolou no chão como uma conta de vidro, e então, Plaft se colou na perna de Alex, justo acima do tornozelo. Ele gritou, tentou arrancá-lo, mas a coisa já estava crescendo, afundando filamentos transparentes na carne, como raízes procurando água. Sua pele formigou, queimou, e quando ele olhou para baixo, viu veias negras se espalhando do ponto de contato, subindo pela perna como tinta em papel molhado. Você é o solo agora, sussurrou a criatura sem olhos. E nós somos a semente. Bicho saltou não para atacar, mas para fugir, correu em direção à estrada, as patas batendo no chão como martelos, como se estivesse tentando avisar algo. Ou alguém. Alex tentou segui-lo, mas suas pernas não respondiam direito. O olho na sua pele já não era só um olho. Era uma boca também pequena, úmida, murmurando coisas que não eram palavras. E então as árvores cantarolaram. Um som baixo vibrante que veio dos troncos, das folhas, das raízes enterradas. Era uma música que não tinha melodia, só ritmo, um pulsar lento, hipnótico, como o bater de um coração gigante debaixo da terra. Alex sentiu os dentes doerem. Suas gengivas ardiam. Quando passou a língua pelos molares, sentiu algo duro ali, algo que não estava antes. Uma semente. Não uma, várias pequenas afiadas pressionando para sair. Ele cuspiu sangue e no meio do vermelho, algo branco e redondo rolou na sua palma. Um dente. Não seu. Dela. Da árvore. E então ele entendeu. Não eram árvores. Era ela. E ela estava se recompondo. Alex não gritou. Não recuou. Ficou ali com o dente branco, liso como o osso polido pelo tempo, brilhando na palma suja de sangue, enquanto o ar se espessava com o cheiro de terra molhada e algo mais, algo doce e podre ao mesmo tempo, como fruta madura apodrecendo dentro de um peito aberto. O canto das não-árvores subiu de tom, não em volume, mas em densidade. Era como se o som ganhasse peso, se materializasse no ar em fios invisíveis que se enroscavam em seus pulsos, seus tornozelos, seu pescoço. Alex sentiu a pele formigar onde aqueles fios tocavam, como se milhares de agulhas microscópicas estivessem bordando algo em sua carne. Quando olhou para baixo, viu veias negras finas como teias de aranha se espalhando dos pontos de contato, subindo pelos braços em padrões que não eram aleatórios. Eram letras. Ou quase isso. Símbolos que sua mente se recusava a decifrar, mas seu corpo parecia reconhecer. Cada linha queimava como ácido e, no entanto, ele não conseguia se mover. Não por medo. Por algo pior, curiosidade. Você está vendo? Sussurrou a boca no seu peito, os lábios úmidos se movendo contra a pele. A voz não era humana, mas também não era animal. Era o som de galhos rangendo sob o peso da neve, de raízes estalando pedra, de seiva fervendo em veias de casca. Está vendo como somos feitos da mesma coisa? Alex não respondeu. Em vez disso, fechou os dedos em torno do dente e mordeu a própria mão até sentir o gosto metálico do sangue de novo. Dessa vez, quando cuspiu, não saiu apenas vermelho. Saíram coisas. Pequenas, brancas, duras. Mais dentes. Mais sementes. E entre eles, algo que se mexia, um embrião de raiz pálido e translúcido, se contorcendo como um verme cego. O chão abaixo dele estremeceu. Não foi um tremor. Foi um suspiro. A terra incharam levemente, como se algo imenso tivesse se virado de lado debaixo dela. As não-árvores se inclinaram para frente, seus galhos se estendendo não como braços, mas como dedos longos, nodosos, com unhas de casca descascada. Uma delas tocou seu rosto. A ponta do galho era quente, úmida. Quando Alex virou a cabeça, viu que não era um galho. Era uma língua. Nós somos a memória do que você esqueceu, disse a língua que era galho, e a voz era a mesma da boca em seu peito, mas também a do vento nas folhas, do estalar de lenha na fogueira que ele nunca acendeu. Você veio aqui procurando respostas, mas as perguntas já estão todas em você. Só precisam brotar. E então Alex sentiu, não com a pele,
não com os ouvidos. Sentiu com algo mais profundo, algo que não tinha nome, um órgão atrofiado dentro dele que de repente inchou, latejou, floresceu. Era como se seu corpo inteiro se transformasse em um mapa, e cada veia negra que o percorria fosse uma estrada levando a um lugar que ele já conhecia, mas havia enterrado tão fundo que até o esquecimento esqueceu. Ele viu ela, não a mulher que havia sido. Não a coisa que agora se estendia por quilômetros de floresta, raiz e osso entrelaçados em uma única entidade respirante. Voou um momento antes. O instante em que ela ainda era carne e medo, correndo entre as árvores com algo, alguém, nos calcanhares. Algo que não era humano, mas que usava pele humana como um casaco. Algo que colhia. E então Alex soube. Soube porque as crianças do vilarejo desapareciam sempre no mesmo mês, porque os animais nasciam com bocas a mais, porque os velhos sonhavam com uma mulher de cabelos feitos de líquen e olhos cheios de terra. Soube porque ele havia sido escolhido para voltar, porque não era a primeira vez. Sua memória se abriu como uma ferida, e dela jorrou a verdade. Ele já tinha estado ali antes. Não como Alex. Como outro. Como parte do ciclo. Como semente. Como dente. Como raiz. E como toda raiz, ele tinha uma função: alimentar. A língua galho se enroscou em seu queixo, forçando sua boca a se abrir. Alex não resistiu. Deixou que os dedos de casca deslizassem entre seus lábios, sentindo-os se ramificarem dentro de sua garganta, descendo como raízes em busca de água. Sua mandíbula estalou quando algo cresceu lá dentro, algo duro e afiado, empurrando sua língua para o lado. Agora você lembra, murmurou a floresta inteira, e o som era tão íntimo que poderia ser seu próprio pensamento. Agora você canta. E quando Alex abriu a boca novamente, o que saiu não foi um grito, foi um coro. O coro não era seu. Era o som de milhares de vozes que nunca tinham sido humanas. Alex sentiu o chão tremer quando as árvores ao redor se curvaram, não pelo vento, mas porque cantavam com ele. Cada folha, cada veia de seiva, cada rachadura na casca era uma boca, e todas repetiam a mesma melodia ancestral, uma canção que não era feita de notas, mas de fome. Seus dentes, agora galhos petrificados, morderam o ar, e o gosto de terra molhada encheu sua boca. Ele entendeu, a floresta não o havia sequestrado. Ela o devolvera. Alex era apenas um nome emprestado, uma casca temporária para algo que sempre esteve ali, enterrado sob camadas de esquecimento. A verdadeira função da raiz não era alimentar a si mesma, mas alimentar o ciclo. E o ciclo estava faminto. As árvores se retraíram de repente, como se o solo as puxasse de volta. Alex sentiu seu corpo se desmanchar em fibras, sua pele virando casca, seus ossos se transformando em lenha viva. Não doía. Era como lembrar de um sonho depois de acordar. A dor pertencia a outro corpo, a outra vida. Quando seus olhos, agora 2 carocinhos negros em um tronco nodoso, se abriram pela última vez, ele viu a cidade. Não a cidade que conhecia de concreto e luzes, mas a outra, a que crescia embaixo. Raízes grossas como prédios, cogumelos luminosos no lugar de postes e no centro o coração, uma árvore tão antiga que sua copa era o céu. E lá, pendurados como frutos maduros, estavam eles, os outros Alexes. Centenas. Milhares. Todos com a mesma boca aberta cantando a mesma canção, suas vozes se fundindo em um único som que fazia a terra estremecer. Agora você sabe, sussurrou o vento que não era vento, mas o hálito de algo adormecido. A colheita começa. E quando a primeira raiz perfurou o asfalto da cidade dos homens, Alex, que já não era Alex, mas nunca deixará de sê-lo, sorriu com todos os seus dentes de galho. Porque desta vez ele não seria a semente. Desta vez ele seria o jardineiro.